Mudei de lugar, vim para mais perto do servidor para ver se agora vai. Meu pai. É assim, normal, acontece. Então, acho que agora vai. Fé em Deus. Resumindo mais uma vez, vou falar só porque essa vai a gente vai deixar gravada. Sou Lísia, enfermeira e consultora de alimentação. Estamos conversando com a doutora Rosiane, que é odontopediatra, sobre a experiência dela e a descoberta do diagnóstico, sobre a experiência dela na amamentação e o diagnóstico do filho dela com a PLV. Então, ela estava falando que sempre teve desejo de amamentar, não teve dificuldade quanto à pega do bebê, fissuras, engurgitamento mamário, mastite, mas ela foi orientada ao sair da maternidade o uso da fórmula. Então, ela introduziu a fórmula, se manteve por um período com a amamentação mista, que é quando usa o peito, o leite materno, e a fórmula. E aí a gente estava falando como foi a decisão dela de partir para a amamentação exclusiva. Né? E agora. Tá, então vamos lá. Quando o Yuri estava com 21 dias de nascido, ele apresentou quadro de diarreia. E eu achava normal a diarreia. Mas aí ele foi aumentando a quantidade no dia e também não cessava. Entrei em contato com a pediatra dele, daí ela prescreveu o medicamento que ele poderia tomar. Ele ficou um mês tomando esses medicamentos, porém não cessava. Nesse tempo aí, ele teve bronquiolite, né? Ele teve um resfriado, ele viajou, a gente foi para Alagoas e no retorno ele teve um resfriado e agravou na bronquiolite. Levei ele para o hospital e com diarreia. Levei ele para o A diarreia hospital. não é cessada. Isso. Com um mês, já passava um mês de diarreia. E não cessava. Tomando medicamento e tal, não cessava. E eu com a fórmula e na amamentação. Quando eu levei ele para o hospital, eu decidi que eu não iria mais dar fórmula. Que eu iria somente amamentar. E aí eu tirei a fórmula bruscamente e fiquei só no peito. Mas aí depois eu percebi que meu peito começou a murchar. Sabe, ele mamava muito, mas aí eu não conseguia alimentá-lo. E aí meu peito começou a diminuir. E, enfim, fui no hospital. Chegando lá, comecei com o pediatra, falei o que estava acontecendo com ele e falei também da diarreia. Ela fez todos os exames na hora e em relação à diarreia, ela falou que poderia ser a PLV, né? Que é alergia à proteína do leite de vaca. A PLV é isso, para quem não sabe. E eu não conhecia, né? O termo APLV. Eu sou mãe em primeira viagem, não sabia de nada e eu ficava assim, o que é a PLV? Daí ela falou que ele poderia estar com alergia à proteína do leite de vaca e pediu para eu fazer a dieta. Aí ela pediu para eu não comer queijo, manteiga, requeijão, nada que contesse leite. Só foi isso. Aí eu falei, é fácil. Cheguei em casa, ela falou, continue na alimentação exclusiva. Só que não dava mais para continuar na alimentação exclusiva porque eu não estava tendo produção de leite suficiente para amamentar meu filho. E aí eu fiquei na dieta desde abril. Ele nasceu em março, né? Em 21 de abril eu comecei a minha dieta. E ela me encaminhou para ir para uma gastropediatra. E eu fui na gastropediatra.
Ao chegar na gastro, ela me tirou tudo, né? Eu não podia comer quase nada. Ou seja, eu deveria comer comida assim, natural, comida de roça mesmo. É, inhame, macaxeira, batata, carne, frango. Uhum. Só que eu fiquei assustada porque ela, ela o, tirou leite, tirou ovos, tirou soja, né? E aí me encaminhou para o HU. Me orientou como deveria fazer e pediu para também trocar o meu shampoo e o shampoo de Yuri, porque poderia conter leite e poderia passar na mama para ele. Também ela me orientou a contratar uma consultora de amamentação, porque o ideal seria ele ficar exclusivamente no peito. E acho que o Delizia travou. Ela me tirou tudo que eu gostava. Voltou. Ai, meu Deus. Tem que E colocar a... no 3, no 4G para ver se fica. Então, eu tentei colocar agora e não tá indo também. O Wi-Fi deve estar oscilando demais. Vamos na fé. Então, ela lhe orientou a restringir, inclusive, os utensílios de higiene pessoal, né? Sabonete, Também. shampoo, até o seu quanto de Yuri. Porque Exatamente. isso é muito importante. Porque às vezes nem imagina que um simples shampoo, um simples sabonete pode prejudicar na amamentação e desenvolver esse tipo de alergia, né? Isso mesmo. É um Daí, universo muito. inclusive, ela também me orientou a trocar o copo do liquidificador, caso fosse tomar suco, fazer suco no liquidificador, né? É, separar um prato só para mim, separar talheres só para mim, porque aí poderia contaminar com leite, né? E aí não, por mais que eu fizesse a dieta, se eu tivesse contato com leite, poderia passar para ele, aí não ia dar certo. Ela me orientou também que meu leite estava contaminado, né? Contaminado por causa do leite, mas ele iria se limpar com 14 dias. Isso. E aí foi isso que aconteceu. E de fato, assim, eu fui vendo gradativamente que estava diminuindo, mas depois eu observava que estava aumentando. A diarreia diminuía e aumentava, diminuía e aumentava. Mas foi mais ou menos isso. E aí, quando você fez uma tentativa, né, de tirar a fórmula bruscamente, né, e não deu certo, aí você retornou para dar a fórmula como você estava dando antigamente. Não.
Na verdade, eu passei por vários pediatras, né? Não. Doida que eu tava, porque eu queria um resultado para melhora dele. Imagina. E aí, e aí eu fui para outro pediatra, ele passou uns exames, aí eu fui para outro, daí nada se resolveu, eu acabei indo para ela, só que assim, eles estavam prescrevendo outros tipos de fórmula. Quando eu cheguei na gastro, eu já tinha tomado várias fórmulas diferentes. E aí, o que você imaginar de fórmula, ele tomou. Só não tomou aqui, era a ideal mesmo, né? Para o problema dele. Daí ela falou, ó, você vai tirar todas essas fórmulas que ele já tomou. E era assim, ele tomava 2 dias, tomava um dia, no outro ia para outro pediatra. E era assim. Daí quando cheguei nela, ela falou, hã? E você ofertava a fórmula para ele na mamadeira? Na mamadeira e no copo. Eu fazia das duas formas. Eu dava na mamadeira e também dava no Sim. copo, porque eu dizia, eu assistia muito vídeo, né, de consultora de amamentação. Eu falei, não, vou botar no copo. Não, peraí, já tô cansada de dar no copo. Vou agora, eu disse, vou dar no copo para não haver confusão de bico. Mas aí eu ficava muito cansada de dar no copinho. Aí eu falei, tô cansada, vou dar na mamadeira. E assim ia, dava no copo, dava na mamadeira. Eu sempre mudava de ideia, porque chega uma hora que a mãe fica exausta, assim, de ficar o Isso. tempo todo dando no copinho. Porque eu É, queria também um resultado rápido, eu queria logo amamentar, para sair da situação de mamadeira de copo. e aí, depois que você começou a fazer a dieta, você observou que ele foi melhorando realmente. Ele demorou muito para melhorar. Demorou bastante. Lembra, né? Lízia falava Tava assim, aqui Rosa, só como é que tá? Todos os dias. Como é que tá o cocô dele? Como é que tá? Aí eu falava, tá quantas, assim, tá quantas vezes ele fez isso? Era, quantas ele fez? Aí eu, às vezes eu dizia, eu não lembro, vou contar as fraldas na lixeira, porque todos os dias eu tirava a lixeira e eu colocava outro saco na lixeira para depois, no final do dia, contar, porque chegava um momento que eu não queria mais contar, porque estava me afetando. E de tanto me afetar, eu achava que estava diminuindo minha produção de leite também. Porque quando Porque ia. eu, eu contava o tempo. Realmente Aí, acaba ó, afetando já também a fez de nossa novo. cabeça, né? E depois eu tô fazendo a tá Eu travando tava pra mim, mal mas com vamos seguir. isso. Mas, apesar A da gente fica, diarreia dele, como? e a gente fica, né, também é, se culpando, procurando explicações, né? Poxa, eu tô fazendo a dieta, eu já tô me restringindo de tudo e ainda não tá melhorando, não sei mais o que fazer. Às vezes, a gente fica realmente desesperada, né, com a situação. Mas é o que eu Isso, sempre eu peço, tenha ficava calma. procurando. Eu ficava procurando o tempo todo. Eu era louca, ainda hoje eu sou, né? Porque eu Dos ainda continuo rótulos. na dieta ampliada. É isso. Eu leio o rótulo o tempo todo. Tudo que eu vou consumir e que Yuri consome, por exemplo, sabonete, né? Algum perfume, porque ela tirou tudo dele, então eu disse, não, tem que usar alguma coisa, né? E aí eu ficava lendo rótulo. Ela falou, É. ó, você vai começar a ler rótulo. Vai ter que aprender a ler rótulo. E aí, minha vida é ler rótulo agora. E teve eu do dia que você comeu cuscuz e ele piorou, lembra? E aí eu disse, Foi. leia o rótulo, que eu acho que tem soja. E aí o cuscuz foi tirado da dieta, né? Foi tirada dieta. Ela colocou o cuscuz na minha dieta, só que não era cuscuz com traços de soja, né? Era um cuscuz limpo. Uhum.
Mas aí eu achava que era qualquer cuscuz, vou comer cuscuz. Daí quando eu comi o cuscuz, ele tava melhorando, mas aí voltou. Como se. Sempre era do zero. Eu via que ele melhorava, mas aí quando eu consumia alguma coisa, assim, tipo cuscuz, ou então achava que tinha contato com alguma alimentação do meu marido, aí eu achava que voltava do zero. E aí era tudo de novo, tudo de novo. Até o pão, que é o pão de sal, né? A gente, ele parou de comprar porque poderia ter alguma contaminação cruzada, né? Que seria assim, outro pão com leite. E eu poderia Isso, contaminar perto o meu e leite. acaba. Uhum. Isso. Minha gente E contaminar é além da porque. diarreia, é, Como, Lízia? e além da diarreia, nas fezes dele, você observa alguma diferença, assim, presença de sangue, de muco, teve isso? Sim, então, o, a suspeita não foi só devido à diarreia, foi também o que tinha na diarreia, né? Como era observada a diarreia, o que era que eu conseguia ver, né? Minha vida tirar foto das fraldas dele, sujinha. E aí, ele tinha presença de sangue nas fezes e o muco nas fezes também. Porém, depois ela falou agora, né, que o muco, para bebê que só mama, ele pode estar presente. Mas como ele tomava a fórmula e mamava, tinha algo errado ali. Mas a suspeita mesmo são várias coisas, né? Não é só. No caso de Yuri, foi o sangue nas fezes e o muco. Às vezes A acontecia na diarreia. pele dele e a diarreia. E o vômito. Ele mamava e no mesmo instante ele vomitava. Assim, era jatos de vômito, não era golfo, não era regurgitação. Era Escorrendo. vômito de É mais, verdade. né? Isso, assim, eu chegava a me assustar, porque ele tava no meu peito. Geralmente era quando ele mamava. Ele mamava, assim, ó, e tá dando certo. De repente ele virava assim e vomitava. E aí, assim, era o que me deixava desesperada, né? Porque além dele estar na diarreia, ele tinha também a presença do vômito. Então, resumindo o caso dele, para ela suspeitar, porque ela não podia dar o diagnóstico de APLV dessa forma. Mas isso era só suspeita. Era o muco nas fezes, sangue nas fezes, e a diarreia e o vômito. Sempre que ele terminava de mamar. Era isso. E nesse período, Mas chegou a se... A PLV, assim, tem mais coisas que apresenta, né? Além desses fatores. O seu caso foram só Petequias, avermelhidão, né? Olhos inchados, eles. tosse, chiado no Abdômen. peito. Também o caso de Yuri, ele tinha a barriga distendida, né? Ele vivia o tempo todo com a barriguinha inchada e distendida. Era outro sintoma da PLV. E aí, né, nessas idas a pediatra, a gastropediatra, você recebeu a informação que se você fizesse a restrição alimentar e ficasse só exclusivamente no peito, poderia ser a cura do seu filho, né? Ele poderia não apresentar mais. Isso, ela me orientou a ficar só na alimentação exclusiva. Ela falou: o que vai curar o seu filho não é a fórmula. O que vai curar o seu filho é a alimentação exclusiva. Então, você procure ajuda, procure um profissional
e para você aumentar a sua produção de leite. E aí foi o que eu fiz, né? Uma amiga minha me passou o contato de Lísia, né? Foi o seu contato, e aí eu comecei a aumentar a produção através de você, né? Então, aí quando você chegou, né, para mim, você relatou que estava vindo desse possível diagnóstico, porque quando você chegou ainda não estava o diagnóstico definitivo, né? Não, E, e queria tirar a fórmula. Também você falou que tentou tirar, não conseguiu, né? Mas aí foi como a gente comentou que você tentou tirar de forma brusca. Para tirar a fórmula, a gente não pode simplesmente tirar e vou dar o peito. Por quê? Porque ali, além de você estar dando a outro tipo de alimento ao seu filho, a sua produção provavelmente está baixa, porque o contato do seu peito, do bebê com o seu peito é menor. Então, por mais que ele tenha contato, mas não era o contato 100%. Então, a sua produção iria baixar por conta disso, que ela não estava sendo estimulada sempre, a todo momento por ele. E a gente não pode também tirar a fórmula dele, porque é o meio onde ele está se alimentando, né? Se a gente tira a fórmula, exatamente. bota no peito, está em baixa produção, e aí esse bebê ele pode não ganhar peso, ele terá problemas nutricionais. Então a gente não quer prejudicar ele. O que a gente quer é alimentar ele da forma cautelosa, né, com muito cuidado. E a gente não pode deixar ele sofrer essas consequências. Então, aí a gente bolou um plano de ação, onde você já fazia isso, né? Primeiro você amamentava, depois que dava peito, era que dava forma. Isso, eu fazia E isso. isso é ideal, porque ele vai se alimentar no peito, até onde ele conseguir, e depois é dada a fórmula que ele vai mamar só o restinho, né, para complementar, encher a barriguinha dele. Então, a gente vai tirando gradualmente a quantidade de ml dia a dia, aos pouquinhos, e vai tirando esse contato dele, né? Vai diminuindo a quantidade de ml da fórmula, cautelosamente, aos pouquinhos. Cada dia tira um pouquinho, aí depois demora uns dias para poder ir reduzindo dessa forma. Porque assim, vai aumentar. Além disso, né? Fazer assim, a gente tem que aumentar a produção desse peito. Então, a gente fazia uns exercícios, né, para aumentar essa produção. Nos intervalos, a gente estimulava esse peito para que viesse mesmo mais leite e ele conseguisse se saciar com o seu peito. E daqui a pouco não precisasse mais da fórmula. E são alguns dias, não é tão fácil assim, não é tão simples, demora um pouquinho, mas no final a gente conseguiu, não é? Conseguimos. E nem demorou muito, né, Lízia? Foi rápido, Tá né? bom para mim. Acho que foram 15 dias. Foram 15 dias. Foi. Porque também você já dava pouca quantidade. Acho que foram 2 semanas. Foram. Porque também a quantidade que ele Eu mamava dava na mamadeira 30, era pouca, né? Eram 60 ml, se eu não me engano, não era? eu dava de Então, já 60 era a pouco. 30, né? Eu ia oscilando, assim, tipo, dava 60, não, hoje Dependia não da me hora. deu Às vezes 60, ele hoje acabava precisa de 30. tomava. Ele se saciava Porque com às vezes 30, às vezes ele não se saciava. em outros casos, as mães já estão dando. A mãe acaba dando. O bebê acaba. O peito acaba não fazendo a nutrição efetiva, a sucção efetiva, e aí ela vai dar a mamadeira e mama mais na mamadeira. Já chegou mães para mim com 120 ml de mamadeira. Então aí é mais demorado ainda. Quanto mais a fórmula, mais demorado é para ir tirando gradativamente, né? Porque tá mamando muita fórmula, quer dizer que ele tá mamando pouco peito. Então esse peito está sendo um pouco estimulado. Então, o exercício, o trabalho de estimular esse peito é um pouco mais demorado. E hoje eu vejo que 30 ml não é nada, né? Assim, mas já era o suficiente para
para saciar ele, porque na verdade ele conseguia. Eu tinha leite, né? Depois que você começou a me orientar, eu senti que minha produção aumentou e eu já tinha leite. Só que aí eu já estava naquela coisa, né? Não, eu já tenho leite, eu tenho que começar a aumentar sem fórmula. Só que você dizia, não, peraí, vamos fazer certinho, porque não pode pular etapa. E aí Senão quando a gente, chegou senão a nos gente 30 poderia ml, tudo de novo do zero. Então, é melhor ir devagarinho, aos pouquinhos, do que querer ultrapassar etapas e aí ir para estaca zero. Né? E isso, depois aí vai no pediatra, vai fazer a. Vai medir ele, vai pesar, e aí a gente vai ver que ele não está desenvolvendo. E acaba frustrando a mãe, né? Então, a gente precisa ter exatamente. muita cautela nisso, para não atrapalhar o desenvolvimento e o crescimento do bebê. Isso mesmo. Pode passar para outra pergunta ou quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, pode passar para outra pergunta. Então, como é que está sendo a sua experiência agora na alimentação exclusiva? Ah, você sabe, as pessoas que não sabem, mas assim, como eu sempre tive esse desejo de aumentar, tá sendo maravilhoso, né? Porque aumentou a minha conexão com ele, né? Eu não consigo mais ficar longe. Eu já tô sofrendo porque eu vou voltar a trabalhar próximo mês, né? Então, assim, quando a mãe ela amamenta exclusivamente, muita coisa muda, né, mamãe e bebê, porque você fica mais próximo, o bebê fica mais apegado, você começa a se apegar mais também. E tá sendo maravilhoso. É indescritível. E então, é um momento único, né? É, E é agora, assim, é assim, muito mágico. quanto aos problemas dele, gastrointestinais, ele que você restringir. É uma conexão, assim, surreal. A gente não consegue nem descrever, né? É incrível. E Verdade. quando você, agora, né? Você está na alimentação exclusiva, ainda continua na restrição alimentar, ele apresenta ainda algum tipo de desconforto abdominal, algum tipo de diarreia? Ou não? Tá bem tranquilinho? Não, ele mudou 100%. Ele tá outra pessoa, outra criança, outro bebê, né? Bebê. Ele tá outro bebê. Antes ele fazia, eu já contei 12 vezes, lembra? Hoje ele fez 12 vezes, fez 11 vezes. Mas hoje ele faz no máximo 2 vezes, né? Tem dias que ele não faz nenhum, porque ele tá na alimentação exclusiva. Tem dias que ele faz apenas uma vez, né? E tem dias que ele não faz. E isso é normal, não é isso? Normal, super normal. E nesse seu caso, assim, né? Porque você viu que o seu leite, né? O leite que você estava produzindo, o alimento que você estava produzindo para o seu filho, conseguiu realmente curar ele, né? Ele não está tendo mais, você não está vendo mais seu filho sofrer com nada. E isso, se ele tivesse continuado na fórmula, poderia ter acontecido, né? Agora, claro, que a mãe sofre um pouco por conta dessa restrição alimentar, né? Mas é um sacrifício que vale muito a pena. Vale muito a pena por não ver seu filho sofrendo. A gente. Assim, no comecinho foi bem difícil mesmo, porque eu sentia muita tontura, né? A médica até prescreveu uma vitamina para eu tomar, mas no início foi difícil devido às tonturas que eu sentia, porque foi tirado a maioria dos alimentos, né? Porque a maioria dos alimentos contém leite.
contém leite ou soja, né? Então, no comecinho foi Você bem não podia difícil. comer. Mas depois eu acostumei. Hoje, se for para eu passar o resto da minha vida me alimentando dessa forma, eu consigo. Não, Tá não tranquila, sinto né? muita falta, assim. Não sinto muita falta. Eu sinto falta do ovo, né? Mas, tirando isso, não sinto. Ah, Eu sinto algumas faltas, né? De algumas coisas, consegue bem. mas eu consigo. Mas dá para superar, né? Como? Mas dá para superar, né? Não dá, com certeza dá. Tá bem tranquilo. Mas Que assim, bom. adiantando que para as mamães que estão assistindo a live, a PLV ela tem cura, né? 90% dos bebês e crianças elas conseguem ter uma vida normal e se alimentar normalmente, né? Com leite de vaca, E normalmente. normalmente essa cura acontece na primeira infância, né? Que é até os 2 anos de vida dela. Então, Isso é mesmo. cedo. A criança pode se curar antes dos 2 anos, né? E isso é bem interessante. É só. E pode se curar agora como o seu, né? Como foi ainda no aleitamento materno, ele já está curado. A gente depois com orientação médica, vai introduzindo os alimentos para ver se ele tem algum tipo de reação. Se não tiver, depois vai ficar tudo liberado, tanto para você quanto para ele. Assim, não sabemos ainda que ele está totalmente curado, né? A gente está numa fase de experimento. Isso. Só Ontem sabe ele fez o teste, né? isso. Isso, porque existe um teste, que é o TPO, que é o teste de provocação oral, onde ele vai tomar um certo tipo de leite. Daí vai observar por algumas horas se ele vai ter alguma reação, né? Só que tem a reação imediata e a reação imediata. No caso de Yuri, a gente ele está em fase de observação, né? Porque até 3 dias ele pode apresentar alguma reação. Hoje eu percebi, eu estava até falando com uma outra mãe em relação a isso, porque ela foi ontem também fazer junto comigo o TPO. E aí, os mesmos sintomas que Yuri teve hoje, a bebezinha dela também teve. Mas nada assim grave, né? É só desconforto, porque ele tomou, talvez o organismo dele tenha sentido, já que ele está no aleitamento materno exclusivo, Uhum. e ela ofertou a fórmula para ele, né, ontem, que foi no hospital. Mas eu creio que ele tenha tido um desconforto abdominal, mas chorou hoje, né, chorou algumas vezes, que ele não é assim. Mas nada grave. Ele não teve diarreia, né? Ele fez apenas 2 vezes. Eu nem me contei, né? O que aconteceu hoje durante o dia com ele. Não, Mas não. tô contando agora na live. Mas aí eu mediquei ele e tá tudo certo. Porém, ele não dormiu. Hoje ele passou o dia todo praticamente sem Irritado. dormir. Super irritado. Muito, muito irritado. E eu percebi que a barriguinha dele, ela ficou um pouco distendida, né? Acho que devido também à fórmula que foi ofertada a ele. Mas eu vou precisar agora para ele. Eu não entendi porque que ela não pediu para eu me alimentar com o leite. É, E foi para ele se alimentar com leite. Porque já que ele vai se alimentar com leite, agora ele vai tomar a fórmula por 3 dias. É um tipo de fórmula, né? Não é qualquer fórmula que ela prescreveu, por 3 dias, para ver se ele
é, como é que ele vai responder, né? O processo do organismo dele, como vai agir. E aí, hoje eu não dei, mas na verdade eu tô me segurando para não dar a fórmula, né? Mas eu vou dar para ver se ele já se curou ou não, porque são 2 meses de observação. Isso. E é assim, né? De forma bem gradual, né? Não vai faltar do nada, vai produzir leite, nem na sua alimentação, nem na dele. Vai ser de forma gradual para ir observar, né? Investigar se realmente ele não apresenta mais nenhum sintoma. Isso, e com isso ela me deixou na dieta ampliada. Talvez porque se acontecer algo com ele, meu leite esteja limpo, e aí eu continuo aumentando, e aí suspende a Esse fórmula. leite vai estar contaminado, e é porque, como a gente falou no início da live, né? O leite, para ele descontaminar, dura em torno de 14 dias. Então, se você voltar a se alimentar agora e ele está apresentando a reação, aí você vai tirar a fórmula, vai ofertar seu peito está contaminado, então ele não vai melhorar. Então, por isso que a indicação é fazer o teste nele. Porque o seu peito vai ser o refúgio, né? Dele. Isso Algo de mesmo. errado aqui, mas tem seu peito. E foi bem tenso, né? Porque teve algumas crianças que passaram mal na hora, assim, tomam leite e com meia hora, 1 hora, ela começa a vomitar muito, começa a sentir cólicas, né? E assim, e tem algumas crianças que ela acaba ficando internada. Como lá no hospital, né, tem a ala pediátrica, e aí elas acabam ficando internadas, porque só lá mesmo para resolver. Imagine você, e a minha preocupação era essa, de ele tomar o leite e de repente ele precisa ficar internado. Mas, Uhum. graças a Deus, isso não Graças a Deus, aconteceu. é bem mais leve, né? E isso, ele tomou, acho que foi umas 2 horas da tarde, mas aí eu fui liberada, era quase 6 horas para vir para casa, porque ele ficou em observação, né? Então, quando existe esse tipo de teste, eles ficam observando para depois liberar o bebê. E a mãe fica observando em casa, né, o que pode acontecer. Se caso Isso. acontecer alguma coisa, o ideal é levar para o hospital ou então entra em contato com o núcleo, né, de alimentação, Uhum. de alergia alimentar, na verdade. Mas foi uma reação leve, que eu já Graças a sentia no início, Deus, bem e eu espero que amanhã ele esteja bem continuar, melhor. fé em Deus. Com certeza. Ah, algumas pessoas deixaram umas perguntinhas no Instagram, nos meus stories, e a gente já acabou que, durante a live, respondeu, que é sobre a sua alimentação, como é que fica, né? Fica totalmente restritiva, sem leite, nenhum tipo de leite, nem derivados, inclusive a soja, né? Produtos de higiene pessoal também, no seu caso, foi retirado. E presunto, calabresa também é retirado, porque contém alguns A derivados soja, de né? São os embutidos. açúcar. Então, embutidos enlatados também é retirado. Então, é basicamente comida natural. Frutas, carne, macaxeira, inhame e batata. E feijão, arroz, macarrão e legumes, né? Todo tipo de O legumes. Basicamente, macarrão, tem algum macarrão que contém que contém ovos, ovos, mas bem, isso, mas aí tem bem que ler o rótulo, né? Tem o de, acho que é sêmola, se eu não me engano, que é o único que eu consigo consumir, né? isso. Isso, é de sêmola. Mas, para resumir, né? A,
a alergia da proteína do leite de vaca, o diagnóstico dela é feito através da exclusão alimentar, né? E do histórico. Não é só assim, você chegar no médico e falar, meu filho tá assim. Não, ela vai querer que você converse, fale, né? Desde o nascimento do bebê até aquele momento que você está com ela, né? Tudo que aconteceu, que você, o que ele tomou, para onde você foi, se você viajou, o que aconteceu lá. Porque no meu caso foi assim. Então, assim, a anamnese é muito minuciosa. Muito, muito minuciosa mesmo. Assim, ela pergunta tudo. Tudo, tudo, tudo. E a partir daí, vai começar a lhe colocar na dieta. A depender da anamnese, né? Você vai entrar na dieta. Então, ela consiste em 4 etapas, né? Que é o histórico do bebê. Alguns médicos, eles pedem para fazer, pedem alguns exames, não foi o caso de Yuri. A dieta de exclusão e o teste de provocação oral, que é por último. Então, ela consiste nessas 4 etapas. Então, para a gente chegar no diagnóstico e para chegar no teste de provocação oral, você tem que passar por tudo isso. Então, não é você chegar e apenas uma vez no pediatra e ele falar, ó, o seu bebê está com APLV. Não. Você vai chegar no pediatra e ele vai lhe acompanhar até chegar ao teste de provocação oral e depois vai ficar em observação. Que foi no meu caso, no caso do meu filho. Ontem ele fez o teste de provocação oral, mas aí ele ainda está em observação, eu ainda continuo na dieta ampliada e próximo mês a gente ainda vai observar mais alguns sintomas para ver se eu saio da dieta ampliada, até porque ele vai começar na introdução alimentar, né, próximo mês, para ver o que vai acontecer. Porém, como eu já estou há alguns meses sem me alimentar com leite, eu posso ter alguns sintomas, né? Então, para eu voltar a me alimentar, eu devo iniciar pelos assados. Isso. Né? Que seria Também pão, bolo. Não é chegar assim, meter o pé na jaca, vou comer tudo que eu não comia antes, não. Eu tenho que começar aos pouquinhos, porque eu posso desenvolver uma intolerância à lactose. Pode ser ruim para mim, né? Isso. Então, é basicamente isso. Teve outra pergunta que era se tem tratamento em cura. Tem, né? O tratamento é longo, também não é algo imediato, a cura também não é algo imediata. E tem todo um acompanhamento para saber se realmente ele foi curado, né? Exatamente. Como é feito? 90%, como eu já falei, né? 90% dos bebês e crianças, eles têm cura. Então, alguns continuam. Eu conheço... Então, cheguei a conhecer uma mãe que tinha uma filha que só se curou depois de 7 anos de idade. Então, assim, é bem relativo. Algumas crianças se curam aos 2 anos, outros que se curam, que prolongam um pouco mais. Mas tem cura sim. É porque, na verdade, o intestino do bebê, ele está imaturo, né? Então, ele não consegue absorver a proteína do leite de vaca. Tem pessoas que confundem a PLV com intolerância à lactose, né? Então, assim, há uma diferença de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, né? A lactose é o açúcar que contém no leite. E o APLV é a alergia à proteína, né? A lactose é o açúcar e a APLV já é a proteína. Por isso que algumas mães até pensam, não, eu vou comprar todos os produtos que contêm leite, mas sem lactose.
mas não é, ele tem alergia, não é ao açúcar do leite, ele tem alergia à proteína do leite. Então, não tem como você tentar manter uma alimentação restrita, comendo algum derivado de leite sem lactose. Não vai adiantar de nada. Exatamente. Mas o que vai. Tem mamães que dá de soja, né? O que não pode também. Mas assim, mas dá. Tudo É. bem. E tem também o sem lactose, né? Tem alguns que dão, mas aí não sabe só com prescrição médica também. Mas, enfim, aí já é outra história. Outra história. É outra história, E deixa quieto. não vamos, né, para tão longe Se assim. prolongar. É, Ah, outra pergunta que fizeram aqui, como suspeitar que o bebê tem, né, a alergia à proteína do leite da vaca, é realmente todo um conjunto de sintomas, né? Primeiro vem os sintomas, a gente observa, para depois ir fazer os exames, né? É todo um conjunto, né? Quando vai para o pediatra, tem a anamnese, todo o histórico do bebê, quais os sintomas que ele apresentava, para ir depois ir caminhando para um diagnóstico, né? Vai afunilando, né? As informações para pegar diagnóstico. Tem todo um contexto envolvido, né? E isso vai muito da observação da mãe, né? Porque às vezes, como o RN, ele acaba fazendo várias vezes, né? O cocôzinho várias vezes ao dia, tem pessoas que não chegam a perceber isso, né? Porque às vezes também não pode apresentar o sangue nas fezes tão nitidamente, né? A gente às vezes não consegue. Então, o olhar da mãe a observar as diferenças as alterações que o bebê tá sofrendo estava importante para fechar o diagnóstico, né? isso. E no meu caso, assim, eu demorei, né? Porque ele ficou um mês com diarreia. E aí eu comecei a observar melhor, porque eu falei, tem algo estranho que está acontecendo com meu filho, porque já se passou um mês, ele está tomando, tá no medicamento, está sendo medicado e não está surtindo efeito. Então foi daí eu comecei a observar. Peraí, vou começar a observar o cocô dele, o que está acontecendo. Mas mesmo assim eu não sabia o que estava acontecendo até eu ir no hospital e ela suspeitar da PLV. Mas é bem complicadinho. E não, A na gente verdade não sofre é junto, tão né? complicado, né? É só uma questão de você observar mais, né? E ter também informação, porque às vezes, se o bebê ele tá no aleitamento materno exclusivo, como eu fui informada pelo pediatra, ele pode fazer até 10 vezes no dia, né? Ele pode fazer cocô 10 vezes ao dia, que é normal, mas tem que observar outras coisas, né, na fraldinha dele, além disso. Não é só a quantidade de cocô, né? É a quantidade de Isso, cocô, o aspecto, se ele está com o abdômen distendido, se ele está apresentando vômitos, alguma alteraçãozinha na cor da pele dele. Então, é um conjunto, né? E a mãe não tem pessoa melhor para conseguir dar informações do que a mãe, porque a gente está o tempo todo com o bebê. Por mais que um pegue, outro para rotar, faça não sei o quê, mas a mãe está praticamente 24 horas por dia com o bebê. Então, ela consegue observar essas alterações. exatamente. E atenta a isso, né? Isso mesmo. E assim, Tem uma minha vida pergunta. era tirar foto das fezes dele, né? Todos os dias eu tirava foto, porque eu disse, não, eu vou provar que tem alguma coisa errada. E eu tirava foto, assim, sempre quando eu no pediatra, não, tá assim, ó, eu tirei foto. Mas, às vezes, quando eu chegava lá, ele tava de cocô. E aí era fácil deles observarem, né? E daí foi tirando. Ou ele não vai tomar mais esse leite, ele vai tomar esse. Aí eu, tá bom, vou comprar. Aí no mesmo dia eu comprava. Aí com
2 dias eu marcava outro pediatra. Não, ele não vai mais tomar esse leite, ele vai tomar esse. E assim foi, até chegar no diagnóstico certo, né? Que foi a dieta. E é interessante também ressaltar que você não foi só para o pediatra comum, você foi para o gastro, foi os dois profissionais, né? Você tem o pediatra do seu filho, mas você foi encaminhada para um gastro pediatra que é realmente mais especialista nessa problemática, né? O acompanhamento aí A foi encaminhado pediatra. para outro, para o HU, para poder. Isso. A pediatra dele é alergista. Aí foi o que Pra também variar, tá travando. me. Acho que voltou já. Voltou, né? Eu não ouvi, não. A pediatra dele é alergista. Né? Então, assim, ele está sendo acompanhado pela pediatra dele, que é alergista, que ele está sendo acompanhado desde o RN, e pela gastropediatra, particular também, e pelo HU, né? Por vários pediatras que tem lá. Então, eu tô tranquila porque tá super bem acompanhado, né? E ainda tem você, porque você me orientou. Hoje você foi um anjo na minha vida, porque eram informações que eu obtinha das pediatras, mas depois eu voltava e dizia, Liz, aconteceu assim, o que você acha? Na hora que ela vai se declarar para mim, minha pediatra particular. Mas foi isso, assim, Lísia foi fundamental na minha vida. Lísia foi um anjo, né? Ela não soltou a minha mão, ela sempre estava disposta a me orientar, me ajudar. E ficamos amigas, né? Daí, essa parte eu vi. na verdade, foram 15 dias de acompanhamento, mas a gente, até hoje, ela acompanha aí, porque ela nunca parece, né? Como ela falou, e eu sei disso, que ela nunca abandona seus bebês, né, nem suas mamães, e ela tá sempre atenta, perguntando, né, ela tá sempre preocupada no se o bebê está sendo bem alimentado, se ele está sendo amamentado. Ela, na verdade, Lizzie, ela não se preocupa só apenas com o bebê, ela se preocupa com a mãe também, né? Porque a mãe precisa também de um olhar de carinho. Às vezes a mãe precisa de alguém para conversar. E Liz, ela sempre está pronta para isso, né? Às vezes eu não. Hoje eu não vou falar com Lízia porque eu não quero ela. Eu não quero perturbá-la, né? Mas a Lízia chegava até a mim e falava: Rose, tá tudo bem? Como foi seu dia? Não era assim, Lízia. Então, assim, obrigada por tudo. Você então, e às vezes, né, tá a mãe sendo um só anjo precisa e foi um anjo desse tá apoio mesmo para alguém só para ouvir. Mulher, eu não ouvi nada, praticamente nada do que você disse, mas eu acho que foram coisas bonitas. E, eu consegui só ouvir alguns flashzinhos. É o que eu falo sempre. Eu falo muito assim. A mãe, às vezes, ela não precisa. Por mais que eu vou dar o apoio profissional, né? Eu vou dar instruções, mas às vezes a mãe só quer ser ouvida. E às vezes ela não consegue, mesmo com o marido, né? Sendo o melhor marido do mundo, tá disposto, mas às vezes ela não quer conversar com ele, quer conversar com outra pessoa. E isso, só dela conversar com outra pessoa, já dá aquele alívio, né? Já dá aquela tranquilidade, ela já descarregou as emoções dela. E é o que eu dizia sempre pra você, né? Eu tô aqui pra segurar a sua mão. Eu só largo quando você se sente segura. E é isso que eu faço mesmo. Eu tô aqui
Mas não largou não, viu? Ela não larga não, ela continua segurando a mão. É porque a gente acaba criando Criando um vínculo, né? isso. Então, até eu fico com medo de largar. Eu fico largar. Quando larga é um parto, assim, uma tristeza. E esse contato que a gente a gente. Então, esse é, sabe? A gente tem que ver o bebê. A gente não pode ver só o bebê. Certo que o bebê ali, ele precisa alimentar e a gente vai fazer de tudo para ele se manter bem. Mas aquela mãe também nasceu, né? Era uma mulher e Isso se mesmo. tornou mãe junto daquele momento. Então, é tudo coisas que ela ainda não conhece, é um universo desconhecido para ela. Ela se sente segura, os hormônios estão todos à flor da pele. Então, esse apoio emocional para a mãe é muito importante, porque a mãe precisa estar bem que o filho esteja bem, né? Não adianta uma mãe estar com a produção de leite, o peito lá cheio, muito leite, o bebê pegando correto, mas ela não está se sentindo bem, ela não está sendo lida. Então, aquele momento para ela ali não está sendo legal. Então, tem que ver os dois, né? A gente tem que unir os dois e ver eles dois como um todo. Isso mesmo, Gabi. Gabi, seja bem-vinda. Tem que olhar para a mãe, né? A mãe tanto a mãe quanto o bebê são protagonistas. Não tem só o bebê o protagonista daquela situação. Eles juntos precisam caminhar. A mãe precisa caminhar junto, né? Do seu filho. E mãe bem, o filho tá bem, né? A mãe precisa estar bem para que o filho esteja bem. Não tem como a mãe estar mal e o filho também sente, né? A gente acha que não é RN, ainda tem as coisas, mas ele sente. Quando eu pego as mãozinhas que estão agoniadas para botar o bebê no peito, ficam nervosas, o bebê começa a se irritar. E aí eu vou conversando com ela, vou tentando passar calma para ela. Quando ela vai se acalmando, as coisas vão fluindo. Isso mesmo. Foi no meu caso, né? Porque eu não fui para casa da minha família. Eu fiquei aqui, eu decidi, foi uma decisão minha de ficar aqui. Então, assim, era só eu e meu marido. Minha rede de apoio era apenas o Viver meu o marido. puerpério, você e seu marido. Então, assim, isso e ele foi essencial, assim, ele foi um super marido nessa nessa situação que eu tava, né? Não é situação, no meu pós-parto. Ele foi um super marido. Então ele foi minha rede de apoio, ele foi minha referência. Então foi, eu tinha que contar com ele para tudo. Mas aí veio Lísia, né? Isso é muito importante. Então, assim, todas as minhas dúvidas, era ela que tirava, porque eu sempre. Ela falava comigo, eu já aproveitava, né, e ficava perguntando. Ou então, às vezes, eu falava tudo que acontecia durante o meu dia. Ela deixava para falar comigo à noite, geralmente. Lídia falava comigo durante o dia, mas geralmente era mais à noite. Quando eu não falava com ela durante o dia, ela também falava comigo, aí no finalzinho da tarde, então, no começo da noite, ela, como foi o seu dia? Daí eu aproveitava e descarregava tudo, assim. Foi assim, 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 assim. E aí ela que era minha ouvinte, né? Porque meu marido, ele trabalhava o dia todo e eu ficava sozinha com Yuri. E eu conversava com ela, mas era mais sobre a amamentação. E aí à noite, quando eu ficava esperando ela me perguntar como foi o meu dia, para eu começar a falar, assim, Elisa vai falar Se comigo. você E aí eu perguntou, começar, aconteceu isso, isso, isso. eu acho que se você está perguntando, agora eu vou dizer, né? Não vou deixar perguntar. Mas foi isso, assim, foi basicamente isso que aconteceu e até hoje acontece, porque a gente nunca deixou de se falar, assim. Lígia é uma consultora
Maravilhosa, eu super indico. Vontade de apertar a cestinha de Yura, aquele mais lindo do mundo. Tão gostosinho, né? É muito gostoso. Mas eu ainda vou levar. A gente ainda vai se encontrar para juntar os meus com o seu, para fazer aquela bagunça. Vamos fazer a bagunça assim. Ainda falta de Bianca, né? O meu, o seu e de Bianca. Vamos sim. Tem quanto tempo não já? ouvi. Tem quanto Não tempo ouvi. já? O quê? A live. Não tô ouvindo. Tem que observar Tá pra não travando. cair, viu? O que que tem? É, vai cair daqui a pouco. Eu não sei que eu perdi o A tempo, né? live Porque tem. tô naquele negócio. Entra cá, mas acho que já tá perto. É. Ah, estão perguntando aqui se pode fazer pergunta. Pode sim. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu vejo quanto tempo de. Alguém Eu não sabe me sei. dizer se tem algum. Deixa eu olhar aqui ver se tem algum Mas enquanto não lugar. cair, pode fazer. É. Tem uma pergunta aqui no. É Rayane que tá perguntando. Meu filho não Rejane, mama né? mais. É normal. Rejane, menina. Meu filho não mama mais. É normal sair leite do peito ainda depois de um ano? É, depois de um ano da idade dele ou depois de um ano que ele parou de amamentar? É, se tiver da idade, depende muito do tempo que ele parou de amamentar, né? Porque demora um pouco para o corpo entender que o bebê não está mais ali sugando. Então, acontece de demorar um pouquinho mais de parar esse leite. Quando uma mamãe faz uso de Rivotril, ela vai poder amamentar? Vai. Rivotril, ele não é um medicamento que Contraindicado. impeça. Ele é um medicamento controlado, mas ele está dentro dos medicamentos que podem ser ingeridos pelo bebê. Então, o Rivotril não impede. Mas é sempre bom conversar com o pediatra para ele passar as orientações e conversar com o psiquiatra, né, que está prescrevendo essa medicação, porque às vezes, né, tem alguns, pode ser substituído por outros, mas no caso do Rivotril ele é liberado. Tá? Quem quiser fazer mais alguma pergunta pode ficar à vontade, tanto para mim quanto para a Rosiane, viu? Acho que não tem. Quer falar mais alguma coisa? Por nada, Regiane. Acho que você já me fez essa pergunta no direct, né? É a sua filha, né? Espero que ela consiga amamentar, que esse não vai ser um fator que vai impedir, certo? Pode existir outros fatores, né? Relacionados à condição física e mental dela, mas em relação ao Rivotril do bebê ingerir, tá tranquilo. Quer falar mais alguma coisa, Rosiane? Pronto, acho que é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta, Acho que a esteja gente dentro do contexto. a gente falou tudo bem. Eu acho que foi, apesar das quedas de internet, acho que eu Deu consegui certo. desenvolver bem a live. É. Espero que quando eu vou deixar gravada essa live no meu Instagram. Quem quiser depois rever, pegar as informações, vai estar lá gravadinha. Vou botar no meu canal do YouTube, porque eu agora sou YouTube também. É, eu vi. Ainda tá meio parado, mas eu vou começar a alimentar lá. Ter a coragem. Esse negócio aqui de redes sociais é um pouquinho complicado. Mas aqui é minha loja, né? A rede social é minha loja. Minha vitrine, eu preciso fazer exposições dos meus produtos.
Então tá, vamos encerrar. Vamos encerrar, ninguém faz mais perguntas. Eu vou ali cuidar das minhas crias. Muito obrigada por ter aceito o Olha, meu live. Muito bebê. obrigada por ter deixado eu participar da sua história. Você foi uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu quero ter sempre juntinho, né, de mim, assim, comigo. Oh, meu Deus. Ah, você foi uma mãe muito dedicada, muito esforçada, tinha um foco, né, e não deixou nada impedir, tirar você do foco. Então, parabéns. E a vocação exclusiva, o sucesso dela está diretamente relacionado a você, a sua determinação. Eu lhe ajudei, mas se você não quisesse, não procurasse ajuda, não teria conseguido, né? Depende, a vontade partiu de você. Então, parabéns, que Yuri cresça com muita saúde. Muito obrigada, muito obrigada. Sou grata por você ter deixado eu entrar em sua vida. Grata também a Bia, né? Ela não está assistindo, mas foi Bia que nos apresentou, né? Então, prima, muito obrigada. Exatamente. E assim, Bianca também, ela me deu muitas orientações, né? Porque uma das referências minha era a Bianca, que Bia, tá acontecendo isso, Bia, meu peito tá inchado, o que eu faço? Bia, meu peito tá assim. E ela, não, amiga, vamos fazer isso, não, amiga. Ela sempre tinha algo para me orientar. Fale com sua pediatra, veja o que ela pode fazer. Aí, Bia, Yuri tá assim, não, Rose, já que você não tá conseguindo aumentar, eu vou passar o número de. Ela não falou que era sua prima, né? No início, porque talvez eu poderia pensar, é prima, tá vendendo o peixe da prima. Mas, mas, Isso, e eu demorei para procurar ajuda, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo e a você também. E eu consegui aumentar a Yuri exclusivamente, né? É só gratidão e obrigada por tudo, por não ter soltado a minha mão quando eu mais precisei. Não solto, eu só largo a mão quando a mãe larga a minha, porque às vezes acontece, né? Às vezes a mãe realmente por vários fatores, diz eu não quero mais, não tô feliz nessa situação. E aí eu não vou prender ela, né? Se essa é a sua escolha, vai em frente, né? Faça a sua escolha. E eu tô aqui para lhe apoiar até nessa escolha, né? Você não quer mais amamentar, não tá sentindo bem, fazendo bem para você. É o que eu sempre digo. A mãe precisa estar bem para alimentar o seu filho, seja com leite materno, seja com a forma. Ela vai escolher a melhor forma para que isso aconteça. Tem outra perguntinha aqui, deixa eu fazer. Jennifer, tem alimentos que é melhor evitar a consumir no início da amamentação? Não. Se o seu bebê nasceu, você pode comer de tudo. Depois que seu bebê apresentar alguma alteração, porque às vezes muita gente diz que o que você come não vai para o bebê. Vai. Tudo que você come vai para o leite materno. Mas o que acontece é isso, observar. Se seu filho vem num padrão normalzinho, tranquilo, você já conhece a rotininha dele, e aí você também está comendo, tem um controle da sua comida, né? E você comeu algo diferente, né? E observou que ele teve alguma alteração, aí você, epa, então essa comida não está fazendo bem para ele, e aí eu tenho que parar. Então, é observar. Você pode comer tudo, mas observando. Principalmente algumas coisas que não estejam na sua rotina alimentar, né? Uma coisa que não é acostumada a comer, e aí você comeu alguma coisa diferente hoje, aí você vai observar se seu filho vai ter alguma alteração. Fora isso, você pode comer de tudo. Certo? Vou desligar. Muito obrigada a todos que compareceram. Fiquei muito feliz pela visita de vocês. Não tem mais pergunta. As famílias e amigos se marcaram presentes, ó. Aí foram intimados, ó, é para todo mundo ir.
Obrigada, Adriana. Vou desligar, viu? Beijo. Vai lá, Tá. cuidar, vai lá, cuidar de Beijo, mim. tchau. Obrigada por ter, Tá, por estar presente tá, também. Eu tô vendo aqui também algumas pessoas que eu conheço que tá. se fizeram presentes. Beijo, tchau, Que pessoal. Tchau, Lígia. um Obrigada. cheiro. Boa noite. Cheiro, tchau. Tchau.